TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar. Somos todos juízes. Esse é o nome da campanha lançada no último dia 9 pela Associação dos Magistrados Brasileiros em parceria com as associações estaduais. O objetivo da campanha é despertar na sociedade para a questão do quanto é difícil julgar, tomar decisões. A campanha vem sendo divulgada através da internet e de vídeos institucionais. Nesse primeiro momento, crianças falam de forma bem simples como elas fazem quando precisam tomar decisões. Afinal, somos todos juízes. É o que você vai ver agora. Na pelada de futebol na escola, eu tive que ser o juiz. Quando eu tirei uma nota baixa, assim, no colégio, a média lá é 6. Eu tirei 6,5. Aí ocorreu um lance muito estranho no escanteio. Eu tava na minha escola, aí os meus amigos eles ficam brincando no meio do recreio. Aí teve um dia que os dois brigaram. Aí eu ficava enrolando com a minha nota na mochila e não contava pra minha mãe nem pro meu pai. Aí eu tive que decidir se era falta, pênalti, se era jogo rolando. Aí foi difícil. Eu fiquei em dúvida se um começou e o outro que começou. Aí eu fiquei pensando, quem podia começar? Aí um dia eles perguntaram cadê a prova. Agora, coisa séria de verdade, eu acho que foi quando meus pais brigaram, aí eles ficaram um tempo afastados e eu tive que escolher com quem eu tinha que ficar. Isso eu acho que foi a decisão mais difícil que eu já fiz na minha vida. É bem difícil decidir essas coisas. É muito difícil. Eu fiquei muito em dúvida. Essa pessoa deve estar certa, essa pessoa deve errada. Aí alguma coisa na minha cabeça fica falando, não, essa daqui que é o contrário, é o contrário, é o contrário. Eu não sei muito, não. Todo mundo já teve que decidir alguma coisa. E hoje a gente vai falar sobre o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais que englobam os SEJUCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. O nosso convidado é o juiz Erval Sampaio Júnior, que também é mestre e doutorando em Direito Constitucional, especialista em Processo Civil e Penal, professor da UERN, ESMARNE, coordenador acadêmico do curso de especialização de Direitos Humanos da UERN, além de autor de várias obras, foi juiz eleitoral. Prazer tê-lo aqui, doutor Erval. Prazer é nosso, Adalgisa. A gente fica muito feliz, parabeniza a nossa direção da associação por essa iniciativa tão louvável. O associativismo impõe também que os magistrados, em regime de associação, estejam cada vez mais unidos ao povo. E realmente ter um programa de televisão, ter um programa de rádio, é querer levar o judiciário e tornar efetivamente a cidadania uma realidade. Então eu parabenizo a Associação dos Magistrados por essa iniciativa tão louvável. Ok, então vamos começar falando justamente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, que o senhor é o coordenador. O que é esse núcleo? Como é que funciona, doutor? Isso, Dalgisa, é uma pergunta muito interessante, porque nós vivemos um momento interessantíssimo dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa implementar muito bem a transição de um modo geral que nós estamos tendo que passar, que é a transição do que eu chamo de modelo adversarial para o modelo consensual. Ou seja, a justiça não é mais aquele órgão que faz somente a entrega da prestação jurisdicional mediante sentença. A gente sempre sabe, né? Juiz decide, juiz impõe, o juiz é aquele solucionador dos causos. Tudo bem, continua sendo assim. Realmente você olha para a justiça e vai ver essa situação. Só que o Poder Judiciário, há algum tempo, está aberto para essas políticas consensuais, para essa política de tentar a autocomposição, os acordos. Então o que acontece? Dentro dessa política, há algum tempo, mais precisamente desde 2010, nós temos uma resolução, a resolução 125 do CNJ. Muito interessante essa resolução, ela fixa a política
consensual dos tribunais de justiça. Esse NUPEMEC é um órgão criado por essa resolução 125, que pensa a política consensual de cada tribunal, que é imposta, as diretrizes gerais são impostas, melhor dizendo, pelo CNJ, e os tribunais agem. Por isso que tem o SEJUSC deles, são os órgãos executores das políticas estabelecidas pelos NUPEMECs. E aí tudo isso, minha amiga Adalgisa e os amigos e amigas que nos acompanham, foi potencializado com o quê? Com o novo CPC. Porque o novo CPC impõe, como primeiro ato da maioria dos processos, uma audiência de conciliação e mediação. Estamos estruturando, em primeiro lugar, esses centros para a realização dessas audiências do novo CPC e também fazendo N parcerias, como agora a gente já fechou parceria com todas as universidades do estado do Rio Grande do Norte. E doutor Eval, como é que funciona essa parceria com as universidades? Por exemplo, os estudantes de direito participariam então? Participam. É muito interessante esse estilo é previsto inclusive no novo CPC. Já é previsto, como eu disse, na resolução 125/2010, só que o novo CPC trouxe duas figuras interessantes, que são os mediadores e conciliadores. E os tribunais, infelizmente, nesse primeiro momento, todos eles, eles não têm essa estrutura dos mediadores e conciliadores. Então, nós estamos fazendo parcerias. Nessas parcerias trabalham com a gente os professores das práticas forenses. Por quê? Porque há esse serviço a mais da prática. A prática não trabalha mais somente em, por exemplo, para as pessoas pobres, em elaborar as petições. A prática trabalha também com a mediação e conciliação. Então, nós fornecemos aos alunos, com a supervisão e coordenação dos professores, a oportunidade deles terem acesso a uma audiência de conciliação e mediação real. E isso está sendo fantástico. Nós estamos treinando, é um processo de formação continuada. Já fizemos 2 treinamentos com todos esses alunos. Já estamos passando os aspectos técnicos de uso do sistema. Os conciliadores que foram nomeados já estão recebendo os tokens, Então a gente trabalha nesse regime de parceria. E felizmente o SEJUSC Natal, aqui através de um gesto muito interessante do nosso diretor do fórum, Dr. Márcio Antônio, nós criamos um núcleo próprio de mediação. Claro que nós vamos também contar com algumas parcerias, mas a gente tem o prazer, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de ter um núcleo com servidores, assistentes sociais e psicólogos, estagiários do tribunal, trabalhando a técnica mais complexa. Porque a mediação, a gente trabalha para aqueles conflitos como, por exemplo, família, onde a gente tem que restabelecer a comunicação, onde há, evidentemente, um contato anterior das partes. Então, o tribunal está, evidentemente, se preparando e se estruturando para essa nova função. Repito, a sentença não é mais um único produto do Poder Judiciário. Ele tem 2 novos produtos, a mediação e conciliação. Olha, a sessão de mediação para as pessoas que já tiveram a oportunidade de participar de uma sessão de mediação, é uma coisa fantástica, porque você se abre, você se entrega, você muitas vezes reconhece os erros, e aquele processo tradicional, por mais que o advogado seja hábil, ele coloca para o juiz julgar o que a gente chama de conflito aparente. O conflito real, ele nunca chega. Por esses métodos consensuais, agora feitos pelo Poder Judiciário, a gente consegue identificar o verdadeiro conflito. E com isso, eu fico emocionado quando eu falo, a gente consegue a verdadeira pacificação social. As pessoas realmente saem satisfeitas. Por quê? Porque é elas que encontram a solução, Adalgisa. O Poder Judiciário só intermedia. O Poder Judiciário facilita essa comunicação. O Poder Judiciário cria um cenário para que ela possa realmente, com a sua autonomia, resolva o seu conflito. Qual a diferença entre mediação e conciliação? Muito importante. Veja, eu precisaria, com certeza, para, vamos dizer, desbuiar, como se diz aqui no nosso ditado popular nordestino, de muito mais tempo, para distinguir um do outro. Mas eu vou pela distinção legal agora do novo CPC e também da própria lei de mediação. Na conciliação, as partes
não se conhecem antes. A gente usa a conciliação para aqueles conflitos onde são ocasionais. Por exemplo, um conflito, acidente de trânsito. Costumeiramente, muitas vezes você bater num conhecido, né? Principalmente nós numa capital, vamos dizer assim. Então a gente usa a conciliação. Já na mediação, olha que interessante, a mediação são para aqueles conflitos onde há um contrato prévio, onde há, vamos dizer, uma relação entre as partes, os conflitos familiares. Ave Maria, se solucionam como uma luva com a mediação. E o principal que a mediação precisa restabelecer a comunicação perdida. Então nós podemos definir que o conciliador ele é mais ousado, ele propõe, ele diz, olha, vocês não acham que a gente pode solucionar esse conflito assim ou assado? O mediador não, ele deixa que as partes vá conversando, a sessão vá desenrolando com a ideia de que as partes é que estabelecem as regras e essa solução, a partir dos questionamentos do mediador, surge das próprias partes. E vem casos desde família, como o senhor citou, até questões, por exemplo, de terras, vários outros. De terras pode se aplicar a mediação. A gente também aplica a mediação em conflitos empresariais grandes, onde as empresas perderam aquele elo de comunicação. A gente vamos aplicar muito em dissolução de sociedade de fato, que é um novo, a dissolução de sociedade, melhor dizendo, já estava confundindo, mas também se aplica a mediação com sociedade de fato. Dissolução de sociedade, que é um novo procedimento. Enfim, a mediação, ela pode ser utilizada também quando a conciliação não conseguir atingir. Às vezes as partes, mesmo sendo, vamos dizer assim, um conflito não tão complexo, mas as partes querem aprofundar, querem conversar mais. Porque nós temos que acabar com essa besteira, Dalgisa, de entender que conflito é ruim. Eu não sei se você teria coragem, assim, vou fazer uma pergunta para você, já que eu sou meio desenrolado, de você, assim, me trazer um pouco da sua intimidade. Mas me diga uma coisa, você já não cresceu num conflito, não? A partir de um conflito, você viu coisas que você não via antes do conflito e você vê o lado bom do conflito. Já aconteceu isso com você? Às vezes depois, a gente vê depois. Vê depois. Eu quero que no momento que o conflito ocorra e logo na medida da solução a pessoa veja com a ajuda do judiciário. E você nos trouxe. Quando a pessoa vê, a pessoa diz, rapaz, eu queria tentar nesse conflito antes. Esse conflito me despertou para algumas coisas que eu não via. E é isso que a gente vai trabalhar também dentro do Poder Judiciário. E geralmente essas pessoas envolvidas, esses agentes envolvidos, eles chegam já na Justiça, no Poder Judiciário, aberto a isso? Não chegam, né? Eu acho que você, jornalista inteligente como você fez a pergunta mais para que eu dissesse que não há essa cultura ainda. É muito pouco essa cultura, principalmente por parte das empresas. É um dos maiores desafios que o NUPEMEC tem, que nós vamos implementar. Porque nós precisamos, por exemplo, na parte civil, nós precisamos convencer as empresas que fazer acordos para ela é lucro, porque reduz despesa. As empresas, por exemplo, chegam no Poder Judiciário já com essa ideia de que acordo é ruim, que não vão fazer. As pessoas físicas, por exemplo, são mais abertas. Agora, os advogados, a gente precisa desse parceiro advogado, a gente precisa mostrar ao advogado que, inclusive, a questão dos honorários advocatícios é muito bom para ele e tem uma solução mais rápida do que o próprio processo judicial. É um momento de transição. Essa cultura do consenso, de estar aberto ao acordo, ela não existe ainda. Ela existe numa intensidade muito pouca. E é isso que o NUPEMEC vai fazer. O NUPEMEC vai realmente trabalhar para incutir na consciência das pessoas que a solução consensual é melhor do que a solução adversarial. Ok, muito obrigada, doutor Erval, pela sua participação aqui na TV Amarnia. Eu é que agradeço, Adalgisa, e me coloco à total disposição e do mesmo jeito que eu iniciei para ressaltar, vamos dizer, o lado interessante da iniciativa da Amarnia, parabenizando mais uma vez a direção da Amarnia por ter tido essa iniciativa tão interessante de se aproximar do povo, trazendo mais um canal de comunicação, ou como eu gosto de me referir, mais um canal de efetiva cidadania. Estarei sempre à disposição da TV Amarnia e de sua pessoa, quantas vezes nos chamar. Um grande abraço a todos os telespectadores. Muito obrigada mais uma vez, e você pode acompanhar a TV Amarnia, notícias do Judiciário Potiguar, através também das nossas redes sociais. É só acompanhar pelo Instagram, Twitter, Facebook, tá aí
aí aparecendo o endereço. Participe também da TV Amarne pelo amarne@rn.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.